Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio da série A Bíblia Toda. E hoje analisaremos um texto que tem sido motivo de grande discussão até os dias de hoje. O capítulo 6 de Gênesis, mais precisamente os 4 primeiros versículos, são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo esse livro. Pois além de falar sobre a degradação da humanidade por completo e mostrar que ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava, eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, além de falar também sobre os gigantes e valentes que habitavam a terra. Esse é um dos trechos mais complicados da Bíblia. Quem são os filhos dos homens? Quem são os filhos de Deus? Não é à toa que esse texto tem causado uma divisão de opiniões e interpretações. Alguns estudiosos afirmam que há referências mitológicas, tanto no Novo como no Antigo Testamento, e que estas narrativas deveriam ser tiradas do texto bíblico para uma melhor compreensão do mesmo. Mas lembre-se do que ensina a segunda epístola de Paulo aos Timóteos 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para uma compreensão mais acurada do capítulo 6 de Gênesis, podemos dividi-lo em 3 partes. Os versículos de 1 a 4 falam sobre a corrupção total da humanidade. Os versículos de 5 a 10 falam como Deus se agrada de Noé e fica descontente com o restante da humanidade. E os versículos de 11 a 22 falam sobre o dilúvio. Tendo isso em mente, vai ficar mais fácil para você entender o texto que analisaremos hoje. Vamos ao texto. Os 4 primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Eu vou trazer para vocês as 3 interpretações dominantes sobre esses 4 primeiros versículos. A expressão hebraica usada aqui para filhos de Deus é Benei Ha-Elohim. Benei é o plural de Ben, filho. Isso não é problema. O problema é Ha-Elohim, de Deus, como traduzido. Porque Elohim é um termo cuja raiz é a mesma das palavras Eloah e El. Eloah é uma palavra antiga para Deus. Porém, El significa Deus, poderoso, forte. E Elohim também nem sempre é Deus, e pode significar juízes e anjos. Desta forma, este texto possui diferentes interpretações, mas as que se destacam são as seguintes. Os filhos de Deus seriam anjos caídos, ou seriam poderosos governantes humanos, ou os descendentes devotos de Sete, que vieram a se casar com as mulheres ímpias de Caim. Os filhos de Deus, se referindo a seres angelicais ou anjos caídos, é o entendimento predominante das antigas interpretações judaicas. Mas, antes de qualquer coisa, é importante dizer que não eram todos os judeus que pensavam assim. Pois o judaísmo do período intertestamentário, assim como nos dias atuais, não era um corpo monolítico. Pois dentro do judaísmo havia várias escolas diferentes de interpretação. Havia os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotas, os nazireus, ou seja, eram várias ramificações do judaísmo. Na época de Jesus, havia um grupo que não acreditava em ressurreição, outro que não acreditava nos anjos. Assim como havia um grupo de judeus que foram altamente influenciados pela filosofia grega, como Filo de Alexandria, por exemplo. E estes pegaram vários elementos da mitologia grega e colocaram nos escritos judaicos, mesmo diante dos protestos feitos pelos judeus conservadores. Portanto, nem todos os judeus acreditavam nas mesmas coisas, mas o entendimento de que a expressão filhos de Deus fazia referência a seres angelicais era a interpretação dominante entre eles. Esta expressão, que aparece aqui nos versículos 2 e 4, como também nos textos de Jó 1,6, 2,1 e 38,7, com possível paralelo no Salmo 29, versículo 1, e Salmo 89, versículo 6, os quais usa a expressão filhos dos poderosos, e que tem desdobramentos, por exemplo, no texto em aramaico de Daniel 3,25, a expressão Barelahim, usada para o 4º homem na fornalha. Todas estas expressões fariam referência a seres angelicais. No caso da passagem de Gênesis, seriam anjos que abandonaram o céu e que vieram para a terra e mantiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Tem um filme com Nicolas Cage que trata exatamente sobre o anjo que assume uma forma humana e se apaixona por uma mulher. O nome do filme é Cidade dos Anjos. Portanto, estes anjos teriam desobedecido o padrão da criação estabelecido por Deus para a procriação de acordo com a sua própria espécie. O livro Pseudoepígrafo de Enoque, escrito aproximadamente no ano 200 a.C., nos capítulos 6, versículo 1
até o capítulo 7, versículo 6, apresenta essa teoria. Assim como fizeram também o historiador Joséfo em sua obra Antiguidades, a Septuaginta, a tradição grega do Antigo Testamento, feita no século III a.C., que também traduz o hebraico filhos de Deus para anjos de Deus, e esse entendimento também aparece nos manuscritos do Mar Morto. E os primeiros pais da igreja, como Justino Marte, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Atenágoras, Irineu de Leão, Jerônimo, acreditavam que os filhos de Deus aqui eram anjos caídos. Os defensores desta interpretação dizem que os Benei Ha-Elohim são contrastados com os homens Ha-Adam, parecendo indicar dois tipos bem diferentes, um de origem angelical e outro de origem humana. Eles também consideram que neste texto Deus está preocupado não com a depravação humana, que o versículo 5 introduzirá, mas com a presunção humana de ser como Deus, ou como deuses, que aparece no capítulo 3, versículo 5 de Gênesis, com a presunção humana de viver eternamente, que aparece no capítulo 3, 22, e que também aparece em alguma forma em Gênesis 11, 4, na ocasião da construção da Torre de Babel, onde a expressão chegue até os céus é usada. Ou seja, o episódio de Gênesis 6 poderia indicar uma tentativa, desta vez, de iniciativa angelical de trazer para a Terra, ilicitamente, um poder sobrenatural, ou mesmo a imortalidade. Daí o contraste entre espírito e carne apresentado no texto. De acordo com esta interpretação, os anjos caídos desejavam corromper a raça humana, gerando uma raça híbrida, com o objetivo de frustrar a palavra de Deus, que havia dito que da semente da mulher viria o Salvador. Ou seja, se a semente da mulher fosse corrompida, os planos de Deus seriam frustrados. E alguns afirmam que estes anjos acabaram corrompendo toda a criação ao coabitarem com os animais também. Isto explicaria o porquê da mitologia e da cultura de tantas nações apresentarem seres híbridos em suas histórias. E aí, eles apresentam diversos exemplos, como as ninfas, muitas tinham asas, outras viviam na água salgada, outras na água doce, outras habitavam e protegiam as montanhas, as cavernas e as grutas, outras viviam na floresta. Os sátiros, por sua vez, possuíam um corpo de carneiro, cabeça de homem, orelhas pontudas, cabelos compridos e nariz achatado. Os centauros tinham um corpo de cavalo e tronco e cabeça de ser humano. As sereias seriam a mistura do homem com o peixe. As górgonas, a mais conhecida é a Medusa, eram consideradas monstros por serem mulheres que tinham na cabeça, no lugar de cabelos, serpentes. Outras características físicas das górgonas eram corpo coberto por escamas, braços de metal e dentes grandes e pontiagudos. A quimera era uma mistura entre o corpo de leão e de cabra e que soltava fogo pelas ventas. A Árpia aparecia ora como mulher, mulher sedutora, ou como um monstro horrível. O Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem. Isso também explicaria as histórias de vampiros, lobisomens e etc. É importante dizer que não são todos os defensores desta interpretação que acreditam que os anjos coabitaram com animais também. É bom deixar isso bastante claro, tá? Mas os que defendem que isso aconteceu alegam que a sentença de Deus foi estendida aos animais por causa do hibridismo ocorrido entre eles e os anjos caídos. No entanto, uma resposta simples para essa questão seria que o pecado nunca fica no nível simplesmente da individualidade, pois o homem é o representante de Deus e o seu problema atinge a todos os que estão sob a sua administração. O pecado humano contamina toda a terra. Isto inclui todos os animais. A terra já havia sido amaldiçoada na ocasião do pecado de Adão e Eva. Agora, o pecado era tão grande que Deus resolveu mandar o dilúvio. No entanto, é importante considerar o seguinte: se um anjo tomou o corpo de um animal, no caso da serpente no Éden, por que não poderia tomar o corpo de um animal para coabitar com os animais? Ou com o de um homem, para que ele pudesse coabitar com uma mulher? Os que defendem que os filhos de Deus são seres angelicais dizem que isto explicaria as civilizações que antes dos sumérios descreveram os tais Anunnakis, que eram os filhos de Anu, o deus sumério do céu. Estes Anunnakis teriam vindo dos céus e falaram sobre planetas que só seriam descobertos milênios depois. Esta interpretação também explicaria os OVNIs, objetos voadores não identificados, os OSNIs, objetos submarinos não identificados, e os ETs, os extraterrestres, que poderiam ser seres de outras dimensões e, portanto, os relatos das forças aéreas de diversas nações de que determinado OVNI algumas vezes podia ser visto no radar, outras vezes não, embora pudesse ser visto a olho nu, estaria de acordo com a teoria das cordas, que fala sobre a existência de outras dimensões além da nossa.
E muitos acreditam que os anjos poderiam facilmente habitar nessas dimensões. E alguns gostam de citar a visão do profeta Ezequiel em Ezequiel 1. Na visão, Ezequiel diz enfaticamente que os seres andavam no chão com as rodas em qualquer direção. Isto poderia significar que as carruagens, ou naves, tinham rodas principalmente quando estavam no chão. O que poderia também significar que Ezequiel viu as máquinas rodando no chão e os seres viventes que tinham os seus rostos como o rosto de homem. E do lado direito, todos os quatro tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia, todos os quatro. Ou seja, segundo os defensores desta interpretação, os anjos seriam estes OVNIs e OSNIs, que se manifestam muitas vezes de forma visível ainda hoje. Isto pode ser confirmado pelo número espantoso de relatos em todo o mundo. É o que eles dizem. Isso corroboraria com todas as culturas primevas da Terra que afirmam ter sido visitadas por deuses que se tornaram os senhores destes povos e os ajudaram a configurar as suas mentalidades e seriam os responsáveis pelos avanços tecnológicos destes povos e, consequentemente, pelas construções e acontecimentos que, até os dias atuais, são considerados os grandes mistérios da humanidade. Os gregos falaram de titãs, que eram seres provenientes da mistura de anjos e humanos. E Joséfo fala sobre isso em sua obra Antiguidades. Os incas, maias, astecas, os romanos, os egípcios defendem essa ideia. E os egípcios vão dizer que eles eram descendentes da mistura dos humanos com os deuses. E estes seres híbridos, por serem muito superiores aos demais seres humanos, por terem um domínio muito mais elevado nas ciências, nas artes, por conta da grande sabedoria que possuíam, e por isso eles eram considerados deuses, explicaria o surgimento do politeísmo. Esta interpretação também explicaria o surgimento de tantas lendas, como a de Atlântida, que era uma civilização muito desenvolvida que poderia ser uma metáfora referente a uma catástrofe global, por exemplo, identificada ou não com o dilúvio, que teria sido assimilada pelas tradições orais de diversos povos e configurada segundo as suas próprias particularidades culturais. Os estudiosos, inclusive, acreditam ter encontrado estruturas de Atlântida no Adani, na Mauritânia. O que a Bíblia chama de mundo antigo, o mundo pré-diluviano, teve uma duração relativamente longa, possibilitando que tudo isso acontecesse. E embora o dilúvio tenha destruído este mundo antigo, a memória deste tempo foi preservada pela família de Noé. Em relação a Noé, este capítulo nos diz que ele era justo e perfeito. E a palavra perfeito usada aqui vem do termo hebraico tamim, que significa inteiro, íntegro, reto, que é usado para animais para indicar que os mesmos eram perfeitos, sem mancha alguma. Isso poderia sugerir que Noé e sua família não haviam sido contaminados pelo hibridismo presente no mundo, mantendo pura as suas estruturas genéticas. Isso explicaria a razão do dilúvio, que seria a forma de impedir que esta família fosse contaminada. Pois se a última família pura da Terra fosse contaminada, como Cristo faria a redenção humana? Há alguns pontos difíceis de explicar em relação a este entendimento. E os textos de Marcos 12, 25, Mateus 22, 30 e Lucas 20, de 34 a 36, são específicos ao afirmarem que, na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Os anjos no céu. E é este o argumento de defesa deste problema, pois é dito que Jesus estaria se referindo aos anjos no céu, e não aos anjos caídos, que não se preocupam com a ordem criada por Deus e buscam ativamente maneiras de interromper o seu plano. E o texto também não diz que os anjos não são capazes de se acasalarem. Pelo contrário, indica apenas que os anjos não se casam. No céu, eles não casam. Mas isso não significa que eles não tenham a capacidade de entrar em conjunção carnal ou de procriarem com mulheres humanas. Pois, embora os anjos sejam seres espirituais, como nos diz Hebreus 1,14, eles podem aparecer em forma humana e física. Em Marcos 16,5, por exemplo, as mulheres que foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus foram surpreendidas por um jovem que estava sentado dentro do sepulcro, à direita, vestido de uma roupa comprida branca. No Antigo Testamento, os anjos encarnaram algumas vezes e assumiram a forma humana, na presença de Abraão, por exemplo. O melhor texto para ilustrar isso é o de Gênesis 19, que descreve como os homens de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações sexuais com os dois anjos que estavam com Ló. Ou seja, se isso aconteceu em Sodoma e Gomorra, pode ter acontecido em Gênesis também, com os anjos assumindo uma forma material para coabitarem com as mulheres. Esse é o entendimento
dos que defendem esta interpretação. E segundo os defensores desta interpretação, Pedro e Judas estariam falando exatamente sobre isso em seus escritos. Na primeira epístola de Pedro 3, de 18 a 20, na segunda epístola de Pedro 2 e 4, e em Judas 6, 7. Pois falaram acerca de anjos que caíram e foram punidos por Deus. Quando analisamos o texto de Judas, por exemplo, percebemos que há uma relação aparentemente próxima entre os anjos que caíram e Sodoma e Gomorra. E em Pedro, da mesma forma, entre os anjos que caíram e Noé. Isso indicaria que tanto Pedro como Judas poderiam estar, não apenas citando dois casos de exemplo, mas relacionando dois casos. Portanto, é plausível que os anjos sejam capazes de assumir a forma humana, até mesmo ao ponto de duplicar a sexualidade humana e possivelmente a reprodução. Não significa que o mesmo seja verdadeiro sobre Satanás e seus demônios. Outra pergunta bastante feita é: por que Deus não inundou o céu em vez de trazer julgamento sobre a terra? Já que no capítulo 6 vemos apenas o homem sendo punido por Deus e recebendo a sentença de morte através do dilúvio. A resposta seria de que Deus não puniu apenas o homem, mas os animais e os anjos também. Veja o texto de Judas, versículos 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Este texto também responde à pergunta: por que os anjos caídos não fazem isso mais vezes? Parece que Deus aprisionou os anjos caídos que cometeram esse pecado perverso para que os outros anjos caídos não fizessem o mesmo. Um ponto fraco desta interpretação é não explicar a relação deste texto com a genealogia anterior. Outro problema para esta interpretação é que neste capítulo, os versículos 2 ao 7 só se refere ao termo carne. Porém, isso poderia se referir também aos animais e aos anjos em sua forma humana. Uma crítica que também é feita é que se os filhos de Deus são os anjos, Satanás é filho de Deus. E em relação a isso, alguns teólogos consideram que os filhos de Deus em Gênesis seriam uma outra legião de anjos, ou até mesmo outra espécie de seres celestiais. E muitos também têm dificuldade com essa interpretação pelo fato de que a expressão filhos de Deus, quando usada se referindo a seres celestiais, sempre se refere a anjos bons. Mas o próprio Satanás também era um ser bom quando fora criado. Tudo que Deus criou era bom. E o fato do texto se referir a anjos bons, isso pode indicar que realmente se tratava de outros anjos que caíram, e não os que caíram anteriormente com Satanás. Ou seja, eram anjos bons até então. Bem, essa foi a primeira interpretação. A segunda interpretação é que defende que a expressão filhos de Deus se refere aos poderosos governantes humanos, governadores dinásticos, homens que fundaram dinastias que governavam o mundo e que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagaram assim a imoralidade sobre a terra. Esta posição surgiu em meados do século II depois de Cristo entre os eruditos judeus. Neste caso, o pecado havia sido o da poligamia, algo que contrariava a ordem de Deus. Esta teoria foi defendida por vários pensadores e rabinos judeus. Ou como entendia o rabino Rashi, a classe divergente falhou em sua missão ética, perverteu-se ao se rebaixar e se misturar com uma ralé ignorante e sem espiritualidade. Uma classe que deveria ser mais espiritual e governar o mundo se rebaixou moralmente ao se unir com mulheres sem espiritualidade, de um nível mais bruto. Alguns teólogos consideram, inclusive, que é provável que estes homens tivessem sido controlados por demônios, com uma possessão demoníaca, já que o objetivo dos anjos caídos é desobedecer a Deus e levar os homens a fazerem o mesmo. A primeira interpretação também admite essa possibilidade, como eu já falei. Os filhos de Deus teriam possuído seres humanos para coabitarem com as mulheres e possivelmente com os animais também, lembra? Mas aqui os poderosos governadores dinásticos poderiam ter sofrido a influência demoníaca. Alguns teólogos defendem esta interpretação porque os magistrados e os governantes algumas vezes são chamados de Elohim, como o texto de Êxodo 21:6, 22, de 8 a 9, por exemplo. Nestes textos, juízes é Elohim. Os reis algumas vezes são chamados de Benei Elohim, filhos dos poderosos. O título de filhos de Deus também era atribuído a reis, nobres e aristocratas do Antigo Oriente Próximo. E descobertas do Antigo Oriente Próximo validam também o emprego pagão de nomes de muitos deuses e deusas como forma de trazer mais prestígio e poder aos reis e governantes de seus dias. Esses déspotas sedentos pelo poder chegavam a ser homens de renome, como diz Gênesis 6:4. Em sua busca por poder, eles usurpavam o controle despoticamente.
pervertiam o conceito do governo entregue por Deus, fazendo o que bem entendesse. Não se preocupavam com a atribuição primária de Deus ao estabelecer os governos, trazer alívio por meio de melhorias e correções das injustiças e iniquidades terrenas. Além disso, eram polígamos. Os targumins aramaicos antigos traduziam os filhos de Deus como filhos de nobres. A tradução grega feita por Símaco trazia a mesma frase como os filhos de reis ou senhores. Os defensores desta interpretação também dizem que o termo usado para mulheres pode ser um indicativo de que ali talvez existisse uma relação de poligamia, que era uma prática contrária à vontade de Deus. Mas também há algumas dificuldades nesta interpretação. Por exemplo, o plural usado para mulheres não parece indicar poligamia, já que os que vão casar, filhos de Deus, também estão no plural. E a expressão tomaram mulheres normalmente significa casamento lícito, se casaram legalmente. E se esse é o caso nesta passagem, como seria possível explicar a corrupção do gênero humano? Outra dificuldade apresentada por esta interpretação é que em nenhum lugar do Antigo Testamento a expressão filhos de Deus é usada para se referir a governantes. E alguma coisa no contexto deveria justificar o porquê do significado de governantes, mas nada há que justifique isto. Até este texto de Gênesis não havia menção de rei algum na Bíblia. A Bíblia não endossa a prática pagã de ver os reis como filhos das divindades. Há apenas uma exceção trazida pela Bíblia, o Salmo 2, versículos 6 e 7. Mas este salmo é claramente messiânico, com uma aplicação a Jesus. A terceira interpretação é a que defende que a expressão filhos de Deus se refere à linhagem piedosa de Sete. Foi com Sete que se começou a invocar o nome do Senhor. A ideia é que houve uma decadência espiritual com a queda. E com a descendência de Sete, as pessoas recomeçaram a buscar a Deus. A linhagem de Sete seria uma linhagem piedosa. Já a expressão filhas dos homens se aplicaria às descendentes de Caim. Nesse sentido, o alcance da passagem se espiritualiza, trazendo uma linhagem de fiéis, de tementes a Deus, e uma linhagem de infiéis, de gente de coração endurecido. O contexto imediato de Gênesis 6 dá suporte a essa conclusão. Após a narrativa da queda em Gênesis 3, a Bíblia traça as linhagens de duas famílias, os descendentes de Caim e os de Sete. A linhagem de Caim é contada em Gênesis 4 e mostra a proliferação da maldade, liderada por Lameque, que foi o primeiro polígamo, versículo 19, e que se alegrava com os assassinatos e com o uso vingativo da espada, versículo 23 e 24. Em contraste, está a linhagem de Sete, que é descrita em Gênesis 5. Essa linhagem inclui Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, no versículo 24. Na linhagem de Sete nasceu Noé, que era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Assim, vemos as duas linhagens, uma desobedecendo intencionalmente a Deus e a outra que havia sido adotada por Deus para cumprir os seus propósitos. Por isso, muitos estudiosos hebreus acreditam que Gênesis 6 não esteja descrevendo o casamento entre anjos e mulheres humanas, mas o casamento entre os descendentes de Caim e Sete. As duas linhagens, uma piedosa e outra maligna, unem-se e de repente todo mundo se encontra na busca pelo mal, de modo que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 5. Esta interpretação ganhou força a partir do 4º século da nossa era. O pecado teria sido, portanto, o casamento entre o santo e o profano. Sendo assim, a semente do conhecimento de Deus, a verdadeira religião, começou a ser deturpada, contaminada, manchada, virando sincretismo. E aí, Deus resolveu acabar com isso, promovendo um novo começo através da família de Noé, que ainda preservava a verdadeira religião. Há algumas objeções a essa teoria que devemos considerar. O termo filhos de Deus não tem esse sentido de uma linhagem espiritual diferente da comum, em outras passagens até então. Na realidade, esse conceito é mais do cristianismo do que do Antigo Testamento. A paternidade pessoal de Deus é um conceito cristão. Não se pode dizer que estas linhagens ficaram tão distintas assim. Não temos nenhuma evidência bíblica de que isto tenha acontecido até então. Na realidade, esta ideia de uma linhagem fiel a Deus vem a aparecer em Gênesis 12, versículo 1 e 2, com a chamada de Abraão, extensiva à humanidade. O termo homens tem um sentido muito geral, que não pode ser especificado, assim, de repente, como se aplicando a uma linhagem idólatra. No período narrado, que é o de Noé, não vemos uma linhagem santa. Apenas ele foi tido como um homem fiel e temente a Deus. Até mesmo a salvação de uma família sucedeu por causa de sua fé pessoal. Essa interpretação também não explica o porquê do termo homens, no versículo 1, ser usado de maneira distinta daquela do versículo 2. No versículo 1 significa humanidade,
de maneira geral, mas no versículo 2 significaria a linhagem de Caim, especificamente. A expressão filhos de Deus também nunca é usada para se referir à descendência de Sete, porém é usada para se referir a anjos em outras passagens. E é importante que se diga que esta expressão não possui um significado técnico nas escrituras, pois pode significar anjos nos textos que já citamos. Mas no Novo Testamento é usada para identificar os crentes que foram regenerados e então adotados. Para que esta expressão tenha o significado de um povo santo nesta passagem, seria necessária alguma indicação do contexto. Isso acontece, pois as genealogias estabelecem este contexto, apontando a descendência de Sete, que buscava Deus, e a descendência de Caim, que se afastava de Deus. E esta seria a razão do versículo 5 dizer que Deus resolveu enviar o dilúvio por causa da maldade dos homens sobre a terra. E como já podemos deduzir, segundo os defensores desta interpretação, tanto o texto de Judas 6 e 7 como o de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6, poderiam estar se referindo a outro acontecimento, como a queda de Satanás que havia ocorrido muito antes desta ocasião. Esta interpretação, no entanto, não explica a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus havia dito a Abraão que se encontrasse apenas 10 justos, ele não destruiria esta cidade. Mas com exceção da família de Ló, não havia mais ninguém na cidade, assim como não havia mais ninguém nos tempos de Noé. E se Deus havia enviado o dilúvio por causa da mistura de uma raça piedosa com uma raça ímpia, o que explicaria a destruição de Sodoma e Gomorra, já que não havia mais a descendência de Caim, para que o povo de Deus que foi preservado se corrompesse com ela? A Bíblia nos mostra que o que aconteceu com a descendência de Adão também aconteceu com a descendência de Noé. Uns seguiam a Deus, outros não. Isto continuou acontecendo ao longo da história humana. Por que então Deus mandou o dilúvio naquela ocasião e depois destruiu Sodoma e Gomorra e não mais agiu desta forma? Somente algo muito grave poderia explicar o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. E segundo alguns estudiosos, o relacionamento entre seres humanos não explicaria isso muito bem. Qual das três teorias é a mais correta? É um pouco difícil dizer, pois todas essas posições são totalmente viáveis. E é preciso ser humilde ao defender qualquer uma dessas interpretações. O texto é difícil, e seja qual for a interpretação, você vai notar que se trata de algo gravíssimo que desagradou a Deus a ponto dele enviar o dilúvio. Portanto, não é matéria de fé, mas é questão de opção. E a minha opinião, por enquanto, seria a de que os filhos de Deus se referem a seres celestiais. Essa é a minha opinião por enquanto, pois há ótimos teólogos e estudiosos que defendem as outras interpretações. E os que defendem a ideia de que os filhos de Deus são anjos caídos, dizem que a prova disso está no fato de que apenas esta interpretação pode explicar a origem dos Nefilim, que são os gigantes que aparecem nesse texto, e que seriam os filhos destes anjos caídos com as mulheres. E é exatamente sobre estes gigantes que falaremos no próximo vídeo. Você não pode perder. Eu gostaria de dizer que quando o texto diz que os dias do homem seriam 120 anos, Deus não estaria dizendo que os homens passariam a viver no máximo 120 anos. Pois mesmo após o dilúvio, você vai notar que houve homens que viveram mais do que isso. Dê uma conferida em Gênesis 11, versículo 12 a 16. Portanto, 120 anos seria o tempo que Deus iria esperar para dar uma chance aos seres humanos de se converterem com a pregação de Noé antes de enviar o dilúvio que mataria a todos. E Noé fez isso pelo Espírito de Cristo, como aprendemos no texto da primeira epístola de Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Depois de tudo que foi dito, na sua opinião, quem são as filhas dos homens e quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Não deixe de fazer o seu comentário e de dar o like e de compartilhar muito este vídeo para que o YouTube possa divulgá-lo também. E até o próximo vídeo, quando nos depararemos com os gigantes. Ore comigo. Senhor Deus, a Tua palavra é fascinante e nos traz alegria na alma. Obrigado pelo privilégio que temos de poder desfrutar das interpretações de tantos homens que se dedicaram a prescrutar os Teus ensinamentos.
Nos ajude a amar a Tua palavra e a dedicar tempo para que possamos assimilar tudo que o Senhor revelou para nós. Que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de fé e nos dê o ânimo necessário para prosseguirmos estudando a Tua palavra com o zelo que o Senhor requer de nós. E que sejamos humildes diante dos homens e do fato de que o Senhor se revela aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ajude-nos a compreender que a Tua palavra é viva e que tem o objetivo de nos tornar servos comprometidos em anunciá-la aos que ainda não Te conhecem. Que o nosso objetivo seja sempre de levar adiante aquilo que tão generosamente temos recebido de Ti. Em nome de Jesus. Amém.